Olá, turminha! Hoje é para mais uma aula online, né, com a prof. Elisângela. Vamos falar então do Brasil Império, que é esse período que corresponde ao primeiro reinado do Brasil, depois o período regencial e o segundo reinado, tá bom? Bom, o primeiro reinado acontece quando? Durante muito tempo, o Brasil era que era colônia, né, de Portugal. Mas em 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil, separando o Brasil de Portugal. Isso em 7 de setembro de 1822, iniciando então o primeiro reinado. Ele passa a ser o primeiro imperador do Brasil e aí inicia-se o primeiro reinado. Bom, quando ele se torna então o primeiro imperador, ele vai iniciar consolidando a sua independência. Como é que ele faz isso? Ele começa a criar alguns arranjos políticos para ganhar aliados, não é? E claro, vai resistir também a uns movimentos de independência do Norte e do Nordeste. Também vai elaborar a primeira Constituição do Brasil, tem a primeira Constituição da Mandioca, depois a Constituição outorgada de 1824, que é uma Constituição imposta, onde é criado o poder moderador, que é o dele. Só que o problema é que vários conflitos contra a dominação portuguesa vão surgir durante o seu governo, né? Como, por exemplo, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas, que nós já vamos falar. E tudo isso vai fazer com que o Brasil entre numa crise política muito séria. Muitos estão insatisfeitos agora com o autoritarismo que Dom Pedro I passa a demonstrar. Vários conflitos entre os portugueses e os brasileiros que moravam no Brasil começam a acontecer. E aí a dívida externa do Brasil começa a aumentar e Dom Pedro I não tem outra coisa para fazer a não ser abdicar, sair do trono. Mas falando dos movimentos que ocorreram no primeiro reinado, nós temos a Guerra da Cisplatina, Confederação do Equador, Noite da Agonia e Noite das Garrafadas. A Noite da Agonia foi um período de horas, né, onde a Assembleia Constituinte resistiu à dissolução pelo imperador Dom Pedro I, isso em 1823, né? Depois ele cria a Constituição outorgada. Também é importante afirmar que durante o primeiro reinado, algumas outras revoltas, como a Confederação do Equador, que aconteceu no Nordeste, todas foram movimentos revolucionários de tendência liberal, separatista e republicana. Eles queriam o fim do governo de Dom Pedro I. Bom, mas além da Noite da Agonia, também aconteceu a Confederação do Equador, né? Foi um movimento separatista também, como todos os outros movimentos, liderado por Paz de Andrade, Cipriano Barato e o Frei Caneca. Eles queriam, defendiam ideias republicanas, eram contra Portugal, eram abolicionistas, tá? Todo esse movimento atingiu ali Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, que queriam se separar do Brasil, mas não deu certo. Eles foram reprimidos violentamente, a imagem do imperador ficou muito ruim, porque ele passa a ser visto como um tirano. Um outro movimento foi a Guerra da Cisplatina, que era uma região que foi anexada ao Brasil no período joanino, mas começaram a briga ali, né, a Argentina, líderes uruguaios pela região. Foi uma briga que terminou em dezembro de 1828, com essa região se tornando independente, se tornando também a República Oriental do Uruguai, né? Os republicanos, eles comemoraram isso daí e a imagem de Dom Pedro I piorou, tá? Ficou mais desgastada ainda. Aí teve a Noite das Garrafadas. Tinha um jornalista chamado Líbero Badaró que ele denunciava muito o autoritarismo de Dom Pedro I no jornal e ele foi assassinado. Claro que quando ele foi assassinado, os republicanos, os liberais, diziam que quem tinha mandado matar ele era Dom Pedro I. Aí Dom Pedro I tinha ido contornar uma revolta que estava acontecendo em Minas Gerais e quando ele estava voltando para o Rio de Janeiro, o exército português acabou batendo de frente com os brasileiros que estavam no Rio de Janeiro aguardando eles. E foi uma disputa, né, uma briga praticamente no meio da rua, chamada de Noite das Garrafadas, porque eles brigaram jogando pau, pedra e pedaços de garrafas quebradas, né? Foi complicado. Daí Dom Pedro I ficou muito chateado com isso e endureceu ainda mais. Ele tinha criado, para vocês terem uma ideia, um ministério formado por brasileiros. O que ele faz? Ele acaba com esse ministério, demite todo mundo e cria um ministério formado agora só por portugueses, o que vai piorar a imagem de Dom Pedro I no Brasil. Bom, não tem outra saída. Ele está completamente desgastado e ele vai ter que abrir mão do trono e ir embora do Brasil.
Mas quem ele deixa no lugar dele é o filho dele, que se tornaria o próximo imperador do país, né, do Brasil. O problema é que o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, só tinha 5 anos quando o pai vai embora. Né? Ele não pode se tornar imperador com 5 anos de idade. O que vai acontecer então? Então, durante o período em que ele é criança, né, o governo brasileiro, né, o país vai ser governado por uma regência. É um grupo de pessoas que vão governar provisoriamente o país. E nesse momento, dentro do país, existiam 3 grupos políticos, que eram os restauradores, que eram ligados a Dom Pedro I e queriam restaurar mesmo a monarquia. Tinham os liberais moderados, que eram proprietários rurais, claro que por ser proprietários rurais eram escravistas, então eles eram a favor, né, do governo de Dom Pedro II, etc., mas bem mais moderados. E tinha uma minoria que eram os liberais exaltados, que eram proprietários rurais sem força política, eram abolicionistas, classe média, que é o que vão dar um pouco mais de trabalho nesse segundo reinado também. Então, com o fim do primeiro reinado, o Brasil foi governado por regentes, né? Eles não eram imperadores, eles eram governos provisórios, tá? E por um determinado tempo. Dom Pedro não tinha idade para assumir o lugar de seu pai, então ele tinha que crescer para poder assumir. Né? E esse período ficou conhecido como período regencial, que é o período que vem logo depois do primeiro reinado, tá bom? Bom, só que o problema é que a crise no país não acaba. E o agravamento da situação econômica do país, que já estava ruim, né, por causa de Dom Pedro I, vai fazer com que a camada popular e média da população, que eu mostrei ainda há pouco, acaba gerando várias revoltas, acabam dando muito trabalho para o governo, para o segundo reinado. Várias revoltas aconteceram, como a cabanagem, balaiada, a sabinada e a Guerra dos Farrapos ou a Farroupilha. Bom, mas o que foi então a balaiada? Essa balaiada foi uma revolta popular que aconteceu no Maranhão, liderado por um homem chamado Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Ele tinha um apelido, o apelido dele era Balaio. Por isso que a guerra, esse conflito, acaba sendo chamado de balaiada, tá? Era um movimento popular contra os grandes proprietários agrários da região. Outro movimento foi a cabanagem. A cabanagem, ela foi uma revolta que aconteceu no Pará. Era uma revolta extremamente popular. As pessoas que acabaram, né, que iniciaram essa revolta eram pobres, moravam em cabanas, na beira dos rios mesmo, e eram chamados de cabanos. Por isso a revolta tem o nome de cabanagem, tá? Também aconteceu a Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul, super conhecida também. Era um movimento de caráter republicano, totalmente contra o governo português, né? Aconteceu em 1845. Fim dela, né? Bom, o que acontece? O Brasil está sendo governado por 3 governantes, né? São a regência trina, que é o governo regencial, mas está muito complicado, né? Cheio de revolta, cheio de problema. E existia nessa época um grupo liberal que criou um clube chamado Clube da Maioridade, que tinha por objetivo arrumar um jeito de Dom Pedro II assumir logo o trono para tirar o Brasil da mão desses regentes. Então eles vão pressionar até que em 1840 a Assembleia Nacional acabou aprovando a antecipação da idade do príncipe Pedro de Alcântara. Era uma vitória para o Clube da Maioridade. Assim, o jovem Pedro foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro II, iniciando então o segundo reinado, que vai durar quase meio século, gente. Então lembrando, o golpe da maioridade foi uma modificação feita na Constituição de 1824. Que antecipava de 18 para 14 anos a idade para ele se tornar imperador, né? Para ele assumir o trono. Vamos falar um pouquinho do segundo reinado. Dom Pedro II agora é imperador. Nessa época, o principal produto econômico do Brasil já não é mais o açúcar, agora é o café, né? Então agora eu vou ter café e vão surgir outra classe econômica importante, que eram os famosos barões do café. Na política externa, o que nós vamos ter como grande problema no segundo reinado é a Guerra do Paraguai. E as crises, né, que vão acontecer aqui no segundo reinado é a crise abolicionista. Estamos passando por um período nesse momento que é o fim da escravidão negra, né? Então, são várias leis que começam a surgir, a lei de Eusébio de Queiroz, depois o ventre livre, sexagenários, até a lei áurea, que garante o fim da escravidão. Então, o que vai acontecer? Para continuar o café no Brasil, a exportação do café,
Os barões do café passam então a receber os imigrantes no Brasil, que passam a ser a mão de obra agora nas grandes fazendas, tá? Bom, é bom falar que Dom Pedro, quando assume o comando, ele vai liderar com muito equilíbrio, né, os dois principais partidos políticos que existiam no país, que eram os conservadores e os liberais. Os conservadores defendiam o fortalecimento do poder centralizado nas mãos do imperador. Os liberais queriam um pouco mais de liberdade. O que eles queriam? Que cada província tivesse o seu governante, né? Era uma liberdade de poder que eles queriam, tá? Bom, durante grande parte do século XIX, o produto que mais teve destaque econômico no país foi o café, não podemos esquecer. Foi uma economia voltada para a exportação. De início a mão de obra era escrava, depois passa a ser, né, realizada pelos imigrantes, né? Então foi um produto assim de grande importância durante muito tempo na história do Brasil, tá? E durante o segundo reinado, grandes proprietários de cafezais possuíam importante influência política. Eles eram chamados de barões do café. Eles eram muito importantes mesmo, eles decidiam tudo. Para vocês terem uma ideia, muitos presidentes do Brasil foram barões do café, né? Eram cafeicultores importantes no país. Bom, gente, estudem em casa, qualquer coisa, procura a prof, tá bom?